Hoje o nosso grupo, Camila, Lara, Pedro Olímpio, nós vamos apresentar a biografia de um dos cientistas mais importantes do século XX, Alexander Fleming. Ele ficou conhecido mundialmente pelas descobertas da penicilina, o primeiro antibiótico utilizado com sucesso no tratamento de infecções bacterianas. Escolhemos falar sobre Alex Fleming porque sua principal história mostra como a curiosidade e observação e a dedicação à pesquisa científica pode transformar a vida de milhões de pessoas. Sua descoberta revolucionou a medicina moderna e marcou o início de uma nova era no combate às doenças infecciosas, mas também de entendermos como ocorreu essa descoberta, e é importante conhecer como foi Alexander Fleming, como sua infância, sua formação e quais acontecimentos marcaram sua trajetória, até se tornar um dos maiores cientistas da história. Alexander Fleming nasceu em 6 de agosto de 1881, em uma pequena propriedade rural chamada Lockheed, localizada na Escócia. Ele era o terceiro de 4 filhos do segundo casal, e seu pai também possuía irmãos de casamento. Ele também possuía irmãos do primeiro casamento do seu pai, também parte de uma família grande. Sua infância foi bastante simples. Como morava em uma fazenda, cresceu com contato direto com a natureza, os animais e o ambiente rural, embora naquela época ele ainda não imaginava se tornar cientista. Esse contato constante com o ambiente natural despertou nele um olhar atento com tudo o que acontecia ao seu redor. Quando Alexander tinha apenas 7 anos de idade, seu pai faleceu. Esse acontecimento trouxe dificuldades para a família, principalmente financeiras. Mesmo assim, sua mãe fez questão de incentivar os estudos dos filhos, acreditando que a educação poderia proporcionar um futuro melhor. Ainda na infância, Fleming estudou em escolas locais da região onde morava. Desde cedo, era considerado um aluno inteligente, disciplinado e muito observador. Gostava de aprender e demonstrar facilidade para compreender os conteúdos ensinados. Na adolescência, mudou-se para Londres, para viver com um dos seus irmãos mais velhos. A mudança apresentou um grande desafio, pois saiu da tranquilidade do campo para viver em uma cidade grande, cheia de novas oportunidades e também responsabilidades. Antes de entrar na faculdade, Alexander Fleming trabalhou durante anos em um escritório de navegação. Embora seu emprego fosse estável, ele não se sentia realizado profissionalmente. Seu verdadeiro interesse era continuar estudando e construir uma carreira que pudesse contribuir para a sociedade. Pouco tempo depois, recebeu uma herança de um tio, que lhe permitiu investir em educação. Aproveitando essa oportunidade, decidiu prestar exames e ingressar na faculdade de medicina. Ele foi aprovado na Escola de Medicina do Hospital em Londres, em uma das instituições médicas mais respeitadas da Inglaterra na época. Durante sua graduação, destacou-se por um excelente desempenho acadêmico. Além de ser um bom estudante, demonstra grandes interesses pela atividade de laboratórios e pelas pesquisas científicas. Enquanto muitos colegas tinham como objetivo apenas exercer a profissão de médico, Fleming também queria compreender como os micro-organismos causavam doenças de maneiras que seria possível combatê-las. Durante a faculdade, que ele conheceu o médico pesquisador Hammond, um importante especialista e imunologista da vacinação.
Ele se tornou um dos seus grandes e principais orientadores e incentivou a ele a seguir a carreira científica. Sob suas orientações, Fermi passou a trabalhar em pesquisas relacionadas a bactérias e a processos de infecções e sistema imunológico humano. Essas experiências foram fundamentais para sua formação, pois permitiu que ele desenvolvesse habilidades importantes para um pesquisador, como observar detalhes, registrar resultados com precisão, levando hipótese e testar diferentes explicações para fenômenos observados. Após concluir sua formação em medicina, ele permaneceu trabalhando no hospital como médico e pesquisador. Nesse período, ele passou a dedicar uma grande parte do seu tempo aos estudos sobre doenças infecciosas, que era também uma das principais causas de morte no século XX. Naquela época, a medicina enfrentava enormes dificuldades para tratar infecções causadas por bactérias. Hoje já estamos acostumados com antibióticos que resolvem muitos problemas na saúde em poucos dias, mas naquela época esses medicamentos não. Uma simples infecção causada por um pequeno corte podia evoluir rapidamente, espalhando pelo organismo e levando o paciente à morte. Pneumonias, infecções após cirurgias, meningites e outras doenças bacterianas apresentavam índices muito elevados de mortalidade. Os médicos faziam o possível para salvar seus pacientes, mas os recursos disponíveis eram bastante limitados. Isso motivou o Fermi a buscar novas formas de combate às bactérias de maneira mais eficiente. Outro momento também importante para sua carreira aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Ele serviu como um médico militar atendendo soldados gravemente feridos nos campos de batalhas. Durante esse período, observou que muitos soldados não morriam apenas pelos ferimentos provocados pelas armas, mas principalmente pelas infecções que surgiam depois dos machucados. Mesmo quando os ferimentos eram tratados, as bactérias se multiplicavam rapidamente e causavam infecções muito graves, frequentemente levando os pacientes até a morte. Essa experiência marcou profundamente. Ele percebeu que era urgente desenvolver métodos capazes de eliminar as bactérias por causa de danos no organismo humano. Foi justamente essa preocupação que direcionou suas pesquisas nos anos seguintes. Seu objetivo passou a ser encontrar substâncias que combatessem as bactérias de forma eficaz e segura. Sem saber que ele estava cada vez mais próximo de realizar uma das maiores descobertas da história da ciência. E é exatamente sobre essa descoberta que mudaria completamente a medicina mundial que falaremos na próxima parte. Depois de anos estudando as bactérias e observando como elas causavam infecções, Alexander continuou trabalhando em seu laboratório no hospital, em Londres. Seu principal objetivo era encontrar uma forma eficiente de combater esses micro-organismos sem prejudicar o organismo humano. No ano de 1928, aconteceu um episódio que mudaria completamente a história da medicina. Curiosamente, essa descoberta ocorreu de forma inesperada, mas só foi possível porque Fleming era um pesquisador muito atento e observador. Antes de sair de férias, ele havia deixado algumas placas de cultura contendo bactérias, do tipo de Staphylococcus, em seu laboratório. Essas placas eram utilizadas para estudar o crescimento das bactérias e testar diferentes substâncias. Quando retornou das férias, percebeu que uma das placas havia contaminada por um fungo. Em vez de simplesmente descartar a placa, como muitas pessoas fariam, Alexander resolveu examiná-la com mais atenção. Ao observar a placa, notou algo muito curioso. Ao redor do fungo existia uma área completamente limpa, onde as bactérias não conseguiam crescer, enquanto toda a placa as bactérias estavam presentes. Naquela região, elas haviam desaparecido. Esse detalhe despertou sua curiosidade científica
E em vez de considerar aquilo um erro de laboratório, Fleming começou a fazer perguntas. Por que as bactérias haviam morrido apenas naquela região? O que o fungo estava produzindo? Será que essa substância poderia combater infecções em seres humanos? Essas perguntas deram início a uma série de experimentos. Após diversas análises, Fleming descobriu que o fungo pertencia ao gênero Penicillium e que ele produzia uma substância capaz de impedir o crescimento de várias espécies de bactérias. Em sua substância, recebeu o nome de penicilina. A descoberta foi extraordinária, porque até aquele momento os médicos não possuíam medicamentos realmente eficientes para combater infecções bacterianas. A penicilina mostrou que era possível eliminar as bactérias sem causar grandes danos às células humanas. No entanto, é importante destacar que Fleming não criou imediatamente um medicamento pronto para ser utilizado em hospitais. Sua descoberta mostrou a existência da substância, mas ainda era necessário desenvolver formas de purificá-la e produzi-la em quantidade suficiente para tratar pacientes. Mesmo assim, a descoberta foi publicada em revistas científicas e despertou o interesse de pesquisadores do mundo inteiro. Durante anos, a pesquisa avançou lentamente, porque a tecnologia disponível ainda era limitada. Somente no final da década de 1930 e no início da década de 1940, os outros cientistas conseguiram aperfeiçoar o trabalho iniciado por Fleming. Entre esses pesquisadores, destacam-se Florey e Ernest Bohr. Eles conseguiam isolar a penicilina, purificá-la e desenvolver técnicas para a sua produção em larga escala. Esse avanço aconteceu em um momento muito importante da história, a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, militares e soldados sofriam ferimentos graves e muitos morriam por causa das infecções. A produção da penicilina permitiu tratar infecções com muito mais eficiência, salvando um número enorme de vidas. A partir deste momento, a penicilina passou a ser utilizada em hospitais e tornou-se um dos medicamentos mais importantes da medicina moderna. A descoberta também abriu um caminho para o desenvolvimento de diversos outros antibióticos que conhecemos atualmente, medicamentos utilizados para tratar pneumonia, amidalite bacteriana, meningite, infecções urinárias e muitas outras doenças surgiram graças ao início dessa nova era dos antibióticos. Além da importância médica, a descoberta da penicilina também ensina uma lição muito importante sobre o método científico. Muitas pessoas acreditam que a ciência acontece apenas por meio de experimentos planejados. Mas a história de Fleming mostra que uma descoberta pode começar com um acontecimento inesperado. O mais importante foi a atitude do pesquisador diante daquela situação. Em vez de ignorar a placa contaminada, Fleming observou cuidadosamente e levantou hipóteses, realizou experimentos e buscou explicar cientificamente o fenômeno. Essa postura demonstra características essenciais de um dos cientistas: curiosidade, espírito investigativo, pensamento crítico, paciência e capacidade de transformar uma simples observação em conhecimento científico. Outro aspecto interessante é que Fleming sempre reconheceu que sua descoberta não foi resultado apenas da sorte. Ele dizia que muitas pessoas poderiam ter visto a mesma placa contaminada, mas somente alguém preparado cientificamente seria capaz de compreender a sua importância. Por isso, costuma-se dizer que a sorte favorece as mentes preparadas, ou seja, uma descoberta científica depende não apenas de um acontecimento inesperado, mas também do conhecimento, da experiência, da capacidade da interpretação do pesquisador. A descoberta da penicilina representa um dos maiores exemplos da história das ciências naturais, de como a observação cuidadosa aliada ao método científico poderá gerar avanços capazes de beneficiar toda a humanidade.
Na próxima parte da apresentação, veremos como Alexander Fleming foi reconhecido mundialmente, quais foram suas principais contribuições para a ciência, seu legado e por que seu trabalho continua sendo estudado até os dias de hoje. Após a descoberta da penicilina e o desenvolvimento de técnicas que permitiriam a sua produção em larga escala, Alexander Fleming passou a ser reconhecido mundialmente como um dos cientistas mais importantes de sua época. Durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina foi utilizada para tratar soldados feridos que sofriam com infecções graves. Antes desse medicamento, muitas pessoas morriam não pelos ferimentos em si, mas pelas bactérias que contaminavam essas lesões. Com a penicilina, a taxa de sobrevivência aumentou significativamente, e esse avanço também beneficiou a população civil. Em pouco tempo, hospitais de diversos países começaram a utilizar a penicilina no tratamento de doenças bacterianas. Pneumonias, infecções de pele, infecções urinárias, meningites e outras enfermidades passaram a ter um tratamento muito mais eficaz. Por causa dessa enorme contribuição para a medicina, em 1945 Alexander Fleming recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Esse prêmio foi dividido com outros dois cientistas, Howard Florey e Ernest Boris. Essa divisão foi muito importante, pois reconheceu que o avanço da ciência acontece de forma colaborativa. Fleming realizou a descoberta inicial da penicilina, enquanto Florey e Chen desenvolveram métodos para purificá-la e produzi-la em grande escala, permitindo que ela fosse utilizada como medicamento. Esse é um exemplo de como a ciência depende da colaboração entre os pesquisadores. Muitas vezes, uma descoberta começa com um cientista, mas precisa de um trabalho de muitos outros profissionais para chegar até a sociedade. Após receber o Prêmio Nobel, Fleming tornou-se uma referência mundial na área da microbiologia. Ele participou de congressos científicos, realizou palestras e recebeu diversas homenagens por suas contribuições à medicina. Mesmo sendo muito famoso, Fleming sempre manteve uma postura humilde. Em várias entrevistas, fazia questão de destacar que nenhuma descoberta científica é resultado apenas do trabalho de uma única pessoa. Para ele, a ciência é construída por meio do esforço coletivo, da pesquisa contínua e da troca de conhecimentos entre diferentes pesquisadores. Outro aspecto muito interessante da sua trajetória foi a preocupação com o uso correto dos antibióticos. Ainda na década de 1940, Fleming alertava que o uso adequado desses medicamentos poderia trazer sérios problemas no futuro. Ele explicava que, quando um antibiótico é utilizado de forma incorreta, como em doses menores que as recomendadas ou por tempo insuficiente, algumas bactérias conseguem sobreviver. Essas bactérias sobreviventes podem desenvolver resistência ao medicamento, tornando o tratamento muito mais difícil. Hoje sabemos que Fleming estava absolutamente certo. Atualmente, a resistência bacteriana é considerada um dos maiores desafios da saúde pública mundial. Em muitos hospitais existem bactérias resistentes a diversos antibióticos, dificultando o tratamento de infecções. Por isso, médicos e profissionais da saúde orientam que antibióticos devem ser utilizados quando realmente necessários, e sempre seguindo corretamente a prescrição médica. Esse alerta foi feito por Fleming, continua extremamente atual, e mostra que sua contribuição para a ciência foi além da descoberta da penicilina. Ao longo de sua carreira, Alexander Fleming publicou diversos trabalhos científicos e colaborou para o avanço de estudos em microbiologia, imunologia e doenças infecciosas. Sua pesquisa abriu caminho para o desenvolvimento de muitos outros antibióticos, que continuam sendo utilizados até hoje. Graças ao trabalho iniciado por Fleming, a medicina passou a realizar cirurgias com muito mais segurança, aumentou a expectativa de vida da população e reduziu drasticamente as mortes causadas por infecções bacterianas. No dia 11 de março de 1955, Alexander Fleming faleceu em Londres, aos 73 anos, vítima de um ataque cardíaco. Seu falecimento representou uma grande perda para a comunidade científica, mas seu legado permanece vivo até os dias atuais. Seu nome é lembrado em universidades, hospitais, centros de pesquisa e livros de história da ciência. Estudantes de medicina, farmácia, enfermagem, biologia, biomedicina e diversas outras áreas aprendem sobre sua descoberta logo no início da formação acadêmica. Para nós, estudantes de ciências biológicas, conhecer a trajetória de Alexander Fleming é muito importante.
Sua história mostra que a ciência não acontece apenas por meio de grandes equipamentos ou laboratórios modernos. Muitas vezes ela começa com algo simples, uma observação cuidadosa, uma pergunta bem formulada e a vontade de compreender como a natureza funciona. Fleming nos ensina que um cientista precisa ser curioso, paciente, crítico e persistente. Essas características são fundamentais para qualquer pessoa que deseje produzir conhecimento científico. Além disso, sua trajetória demonstra que avanços científicos têm um impacto direto na qualidade de vida da população. A descoberta da penicilina salvou milhões de vidas e continua beneficiando pessoas em todo o mundo. Para finalizar, podemos afirmar que Alexander Fleming foi um dos cientistas mais influentes do século XX. Sua infância simples, sua dedicação aos estudos, sua carreira como pesquisador e sua capacidade de observar um fenômeno, aparentemente comum, transformaram completamente a história da medicina. A descoberta da penicilina marcou o início da era dos antibióticos e mudou a forma como as infecções bacterianas passaram a ser tratadas. Mais do que descobrir o medicamento, Fleming deixou um exemplo de dedicação à ciência, responsabilidade com a pesquisa e compromisso com a sociedade. Esperamos que essa apresentação tenha contribuído para ampliar o conhecimento sobre sua vida e mostrar como a história das ciências naturais é construída por pessoas que dedicam suas vidas à busca pelo conhecimento e ao bem-estar da humanidade. Muito obrigado pela atenção. Para finalizar, essas são as principais referências utilizadas na nossa elaboração do nosso trabalho. Consultamos o site eBiografia para obter informações sobre a trajetória de vida de Alexander Fleming e utilizamos também o artigo científico publicado por ele em 1929, o qual descreve a ação antibacteriana do fungo. Essas fontes contribuíram para compreender tanto sua biografia quanto a importância científica da descoberta da penicilina. Chegamos ao final da nossa apresentação. Esperamos que esse trabalho tenha contribuído para ampliar o conhecimento sobre a vida e as contribuições de Alexander Fleming para a ciência e para a medicina. Sua trajetória mostrou para a gente como a dedicação à pesquisa e a curiosidade científica pode gerar descobertas capazes de transformar a vida de milhões de pessoas. Agradecemos a todos pela atenção. A ciência transforma o mundo por meio da curiosidade, da pesquisa e da dedicação ao conhecimento.